Nossa, falei pra caramba, né, gente? Nossa, desculpa aí que eu falo, mas eu sou meio verborrágica, o Márcio sabe. Gente, pode me cortar, viu? Pode falar, para, tá bom, deu. Mas é para falar mesmo. É, né? Para falar. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Márcio. Bom dia. A gente está aqui no ciclo de entrevistas da Rina Educação com a Gabriela Elias e ela vai contar para a gente um pouco a história de vida dela. Esse projeto ele traz essa proposta de trazer várias pessoas de diferentes lugares para falar sobre educação no Brasil. Então, Márcio, não sei se você quer falar alguma coisa. Gabriela, inicialmente. Gabi é amiga de longa data aí, a gente já estava lembrando aqui que a gente fez até uma formação junto com o Gouveia, que deu entrevista aqui também, já tem um bom tempo, não vou nem lembrar o ano, e é uma pessoa, além de muito querida, uma excelente atriz, né? Já vi algumas peças, a gente fez uma excursão, acho que no ano passado, né? No meio do ano passado, Sim. mais ou menos, a gente organizou uma excursão de Piracicaba, Limeira, para acompanhar um trabalho novo dela, foi muito bacana. E muito atual também, né? O tema da peça em si, com o que a gente vive hoje. Né? E muito bom te receber aqui para essa conversa. Ai, gente. Obrigada. Eu que fico extremamente feliz e honrada pelo convite. O Márcio é um amigo querido, como ele já bem disse, de longa data. E hoje eu estou tendo o prazer de conhecer o Álvaro. E é um prazer estar aqui. E espero que a gente bata um papo e que seja divertido e, enfim, que seja gostoso, antes de tudo. E é isso, estamos aí. Muito feliz e obrigada pelo convite, antes de qualquer coisa. Legal. Obrigado você, Gabi. Então, aproveitando que vocês já falaram aí, fizeram, né, acompanhou uma peça, fez uma formação, conta para a gente um pouco a sua história de vida, como é que as suas experiências ligadas à educação, mas assim, como você quiser, é livre. Mas também como você se aproximou do teatro, como é que foi essa relação também teatro e educação, enfim, você que estabelece aí a trajetória que você achar mais legal. Não, é porque é muito louco isso, porque na minha história, na minha trajetória, o teatro e a educação, eles sempre se cruzaram. Eles sempre tiveram um encontro muito, muito definitivo e muito importante na minha vida, assim. Eu comecei a minha trajetória enquanto aspirante a artista na escola. Eu queria ser bailarina e tal, enfim, não vem ao caso, mas eu sempre fui encantada, uma família de artistas, de pessoas ligadas à arte, então a gente sempre, desde pequena, tinha muito acesso a esse tipo de coisa, e muito relacionado à música, principalmente, uma família que tinha vários músicos, e aí eu comecei a fazer teatro na escola, tinha lá um grupo de teatro na escola e eu me interessei e falei, eu vou fazer, quero ver qual que é. E aí, gente, foi eu descobri um admirável mundo novo, assim, tipo, falei, que balé, meu negócio é isso aqui, meu negócio é teatro, é muito além isso aqui, eu consigo fazer tudo, eu posso ser tudo, eu posso, enfim, um admirável mundo novo se abriu, e eu nunca mais parei de fazer teatro. E aí eu fui fazendo um curso atrás do outro, conhecendo gente, tudo que aparecia eu me inscrevia, eu ia fazendo. Eu não tenho uma formação no teatro acadêmica. Eu nunca fiz faculdade de teatro. Eu nunca fiz uma escola de teatro. A minha formação no teatro, enquanto atriz, é uma formação totalmente autodidata e totalmente de grupo.
eu sempre participei de teatro de grupo. Então, a minha formação sempre foi nesse sentido. Eu aprendi e eu descobri teatro na prática, fazendo, né? Então, eu não tive uma formação acadêmica no teatro. E aí a minha formação acadêmica em comunicação social, com habilitação em jornalismo, mas eu nunca tive muito um amor, uma paixão pelo jornalismo diário. Eu gostava mais do jornalismo documental, investigativo, eu tinha esse tipo de interesse. Eu gostava muito de fotojornalismo também e tal. E eu falei, poxa, mas eu consigo fazer as duas coisas, né? As duas coisas me dão muito prazer. E aí foi mais ou menos isso. Aí eu comecei a fazer teatro em grupos e uma coisa foi levando a outra. Você conhece uma pessoa aqui, você faz uma formação ali, e aí fui chamada para outros trabalhos, enfim, as coisas foram caminhando dessa forma. No meio disso tudo, apareceu uma oportunidade, num determinado momento, de eu desenvolver uma série de oficinas de teatro para adolescente, num projeto X, na época. E aí eu falei, poxa, vou tentar, né? Vamos aí. E aí eu tinha lá uma pessoa para quem eu me reportava, que era um diretor e ator com muito mais experiência que eu, e eu comecei a desenvolver essas oficinas. Dessas oficinas surgiu um grupo de teatro, um grupo de teatro formado basicamente por adolescentes, e eu que também era uma adolescente, só que um pouquinho mais velha do que eles, e a gente criou esse grupo, o que chamava na época Gambiarra, e é um grupo que de certa forma, me trouxe para perto também da educação, de alguma maneira, porque eu comecei a entender, a perceber que esse lugar do teatro na educação formal ou não formal, ele era muito potente, né? Muito importante. E aí eu comecei a me interessar por isso também, o que é teatro na escola, o que é teatro em projetos, que espaço é esse? Aí a gente vai estudando, vai trocando, enfim. E aí as coisas foram caminhando. Eu comecei a ter oportunidade também de dar aula em escola pública e em escola privada de teatro, além de cursos livres em instituições, tipo SESC, etc. E aí eu fui desenvolvendo o meu jeito de fazer teatro na escola, que eu não sei se é o melhor jeito, eu não sei se existe um melhor jeito ou não, mas justamente por ter uma visão da educação um pouco não tradicional, uma educação não formal, né, nesse sentido, eu conseguia ver e acreditar e dar crédito para essa potência e essa necessidade da arte dentro do ambiente escolar, do ambiente de educação formal ou não formal. E aí foi mais ou menos assim que as coisas foram caminhando. Então, eu acho que a educação e a arte, para mim, elas sempre tiveram essa ligação, elas sempre tiveram extremamente conectadas. Esse amálgama. E aí, como eu sempre gostei muito do Brecht, eu sempre estudava o Brecht, que é um dramaturgo alemão, e muito importante, e ele tinha todas as peças didáticas, todo um pensamento desse teatro engajado, né, desse teatro mais político e tal. E aí eu comecei a falar, mas tem tudo a ver, né? As coisas estão totalmente interligadas. Não que eu estivesse reinventando a roda, porque tem um monte de gente incrível fazendo isso há muito tempo e há muito mais tempo que eu. E aí uma coisa foi levando a outra, né? Às vezes o que eu conseguia perceber também era que você é chamado para dar teatro num projeto X ou numa situação X, e aí o projeto já estava lá formatado, pronto, moldadinho, e era como se a gente tivesse que depositar aquilo naquela comunidade, naquele grupo, naquelas pessoas, e aquilo de repente não fazia o menor sentido.
de fato para aquelas pessoas, para aquela comunidade, para aquela situação. E aí eu comecei a me afastar desse tipo de projeto. Eu comecei a tentar pensar um projeto me envolver com projetos que fizesse sentido de fato para aquelas pessoas, para aquela comunidade, enfim. E aí o teatro na educação, para mim, ele do meu ponto de vista, assim como as demais artes, ele é fundamental, né? Ele é fundamental, não vejo outra palavra. De uma maneira geral, é isso. Aí depois também teve um momento na minha vida que eu fui trabalhar com dublagem, e enquanto atriz também, né? Para ganhar um din-din, vamos ser bem honestos, vamos ser bem sinceros. E também é um mundinho meio fechado, que nem o cinema, né? Um mundinho meio difícil de você conseguir penetrar, umas panelas e tal. Mas eu dei sorte lá que eu conheci uns argentinos num determinado momento, me chamaram para fazer umas narrações lá de uns programas espanhóis e para canais fechados. Eu comecei fazendo isso e aí eu fiz bastante dublagem também. E dentro da dublagem descobri um outro viés, que é a audiodescrição, que é uma forma de inclusão, né, para as pessoas que não podem ver, os deficientes visuais e as pessoas privadas da visão, para que elas tivessem acesso a cinema, a televisão, e aí depois virou lei, né? Mas bem antes disso, eu tive algumas experiências com audiodescrição, e só que num determinado momento também, porque o teatro tinha... Houve um tempo que eu, enquanto atriz de teatro, também dei uma tirada de pé, fiquei meio um pouco mais distante, depois voltei e aí o teatro de novo invade minha vida com essa importância e eu me afastei da dublagem. Então hoje hoje em dia o que eu realmente faço da minha vida é atuar como atriz mesmo em espetáculos de teatro convidados, principalmente da companhia com quem eu tenho desenvolvido alguns trabalhos nos últimos anos, como atriz convidada, que é o Tablado de Arruá, que é uma companhia muito incrível aqui de São Paulo, que eu admiro muito, que desenvolve um teatro rock and roll, e isso, né, esse universo político, esse universo denunciativo, investigativo, questionador, e são pessoas, artistas potentes, fortes, incríveis, e é um prazer estar trabalhando com eles. E é isso, acho que é mais ou menos isso, acho que eu já falei bastante. Legal, Gabi. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, com relação à tua história. Como é que é a sua memória de aluna? Como é que foi a sua a sua trajetória nesse lugar e depois a sua memória como professora, porque você também você é atriz, professora, locutora, artista em geral, famosa porque você está aqui no nosso canal, então então me conta um pouco dessa sua memória como aluna, assim, como é que é isso para você, o que você lembra? Ai, Álvaro. Enfim. Ai, Álvaro. Minha memória como aluna. Enfim, muitas coisas. Eu sempre fui uma pessoa meio esquisita. Então, eu sempre fui uma criança meio esquisita, meio considerada meio esquisita. Então, eu acho que a minha personalidade, e ela, claro, né? Eu tive algumas dificuldades na escola em relação a isso. Porque eu nunca fui uma boa aluna, uma considerada boa aluna. Eu sempre fui considerada uma aluna problema, uma aluna estranha, uma aluna complicada, difícil. Não porque eu fosse assim daquelas que causava desde cedo. Eu passei a causar, mas eu sempre fui assim meio que a estranhinha da turma. Por quê? Como eu sempre fui muito fantasiosa e muito
enfim, imaginativa, eu gostava das coisas mais criativas e tal, eu sempre tive um pouco de dificuldade com algumas coisas dentro daquele sistema de educação formal que estrangulava um pouco a gente, né? E aí, ser aluno da década de 80, 90, vamos dizer que não foi muito fácil. E aí eu estudei em algumas escolas. Eu sempre fui privilegiada, Em então eu São sempre estudei em Paulo? escola. Não, em Piracicaba. Em Piracicaba. Em Piracicaba, eu sou de Piracicaba, né? Tá. Então toda a minha vida adolescente, escolar, eu vivi lá, em Piracicaba. E eu, assim, venho de uma família de classe média, sem nenhumas questões financeiras mais complexas e tal, sempre estudei em escola particular. E, e em alguns momentos, inclusive na minha primeira fase de escola, eu estudei até em escola religiosa, então eu estudei em escola de padre, eu estudei em escola de freira, eu estudei em escola sem ser de padre, sem ser de freira, e eu tive uma experiência depois no ensino médio, porque eu repeti de ano. Uhum. Eu tinha algumas questões, porque daí eu comecei a fazer teatro e eu estava no final do Fundamental 2, né, que na época era chamado de ginásio, o antigo ginásio. Uhum. E aí eu comecei a fazer esse negócio de teatro e eu comecei a me apaixonar por isso, e aí eu ia fazer cursos fora, eu ficava noites em claro lendo coisas de teatro, fazendo. Eu chegava na escola e eu tinha muito sono de manhã, eu dormia, eu comecei a cair meu rendimento em algumas disciplinas, algumas coisas. E aí eu comecei a virar uma aluna meio problema na escola. Então, meus pais eram daqueles pais, coitados, que eram sempre chamados na escola. Sua filha está usando drogas, sua filha está tendo Cabulando aula. problemas, tá matando aula, tá virando presidente do Grêmio, tá querendo nananã. E aí, essas coisas todas começaram a gerar umas questões. Mas a minha casa era muito tranquila, esse lugar, né? Então, meu pai era uma pessoa de esquerda, extremamente politicamente engajada e tal, então ele tinha um pouco uma tranquilidade para lidar com tudo isso. Mas, enfim, isso não me protegeu de muitas coisas, de muitas dificuldades que eu tive na parte de escola. Eu tenho algumas lembranças de algumas experiências que poderiam ser consideradas traumáticas, até se você for pensar do ponto de vista. Eu lembro que uma vez eu cheguei, eu nem sei se cabe contar isso aqui, mas eu vou contar. Eu lembro que uma vez eu cheguei no corredor da escola e estava todo mundo olhando para um painel e morrendo de rir, apontando e rindo muito, e tirando um sarro, e aquela coisa que nem se ouvia falar em bullying, né? Mas, enfim, não se usava essa denominação, mas já existia e existia pesado e sempre existiu. E aí eu estava passando e eu falei para uns amigas minhas que estavam ali, o que vocês estão rindo? Olha isso, olha essa prova. E eu olhei e falei, nossa, colocaram uma prova no mural. Aí eu falei, por que fizeram isso? E a prova tinha tirado nota baixa, né? E tinha um monte de círculo e tal. Porque eu tinha uma pergunta lá e tinha uma resposta meio estranha. E aí eu olhei, que eu fui chegando, eu falei, gente, é minha prova. Aí as meninas, é sua prova. Aí na hora que eu subi o olho assim no cabeçalho, tava lá meu nome, a nota 2, e nananã, e o professor de português me detonou, assim, escreveu um monte de comentário e colou minha prova no mural. Nossa. E era porque eu tinha tinha uma pergunta lá de caráter religioso na prova de português, e eu tinha feito uma resposta meio mal educada, me recusando a responder aquilo, e tinha feito uma resposta meio mal educada. E ele colou minha prova no mural. E aí eu arranquei a prova do mural e fui lá e falei, o que é isso, gente? Socorro, né? Bom, eu tomei uma suspensão, no fim eu fui punida, eu tomei suspensão, eu fui convidada a sair da escola. Eu me lembro, só que ao mesmo tempo eu tive alguns professores incríveis e maravilhosos. E Uhum. foram justamente eles que me mostraram outras formas que eram possíveis ali dentro, né? E aí aí eu fui achando o meu caminho. Então, a minha memória de aluna, ela
perpassa por essa coisa entre o céu e o inferno ali, sabe? Tipo, e aí eu fui uma adolescente meio, assim, não muito convencional também, mas aí acabei repetindo de ano no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Aí eu pedi para o meu pai que eu queria ir para a escola pública. E aí meu pai falou, fica à vontade, vai. Aí eu fui para a escola pública, estudei um ano na escola pública, fui presidente de Grêmio, eu gostava dessas coisas, sabe? E aí e acabei voltando depois no ano seguinte para a escola privada e depois fui fazer faculdade e tal. Enquanto professora, tentando fazer esse link, eu, eu me utilizo muito, assim, internamente, dessa minha memória enquanto estudante, para tentar descobrir esse outro caminho, estar nesse outro lugar, né? Então, eu sempre parto muito dessas memórias, dessa referência que eu tive dos professores incríveis e dos professores nem tanto que colavam a prova da gente no mural, e tentando fazer entender tudo isso, né? E claro, pensando no momento diferente que 2020 tem coisas bem diferentes de 1990. E aí eu tento traçar esse caminho. É óbvio, a gente, como dizia Paulinho da Viola, eu não vivo do passado, mas o passado vive em mim. Então, a sua história, a sua trajetória, ela faz parte né, do que te constitui. Até para você não repetir algumas coisas, mas para que você também reverencie aquilo que foi potente, que foi importante, que foi legal, que foi gostoso. Mas não sei se eu respondi. Eu acho que você respondeu, claro. É muito legal. Assim, eu me lembrei também da minha época de estudante, né? Que eu também passei mais ou menos por essas coisas, não de ter prova pendurada no mural, apesar que eu dei já motivo para isso. Uma vez teve uma prova de literatura, aí eu não sei por que eu resolvi responder todas as questões só com aquelas frases do tipo: barata esperta não cruza o galinheiro, camarão que dorme na praia a onda leva. Então a pergunta era: na obra de Eça de Queiroz, né, qual que é o tipo de movimento literário? Eu respondi só tirei 0, claro. Mas eu fazia umas coisas assim. E essa época de escola também, suspensão, convidado a se retirar. Então, a escola tem essa característica, né, da punição, do enquadramento, são coisas que ficam marcadas na memória, mas é engraçado que também fica marcado esse outro lado, né, assim, aqueles professores incríveis, né, e eu acabei, né, sou professor há mais de 25 anos. Não esperava, eu fui para uma faculdade de arquitetura no começo, né? E aí eu parei e fiz um ano de teatro. Talvez você conheça a Isabel Sete e o Carlos Martins. Eu fiz teatro. Martins, sim. Ele trabalha com teatro dança, Pina Bausch. A Sim, Isabel Sete sim, é com sim. voz bastante. Eu fiz um tempo de teatro, mas eu vi que para ator eu não dou muito bem, não. Mas muito legal. Não sei, Márcio, tem mais alguma pergunta? Som? Tá mutado. Não sei você, Gabi, mas eu também tive essa experiência de estudar em escola particular e pública, mas eu me encontrei na pública. É uma experiência bem diferente, mas eu me senti muito mais à vontade em casa na escola pública. Mas eu queria perguntar para você sobre Piracicaba, as memórias de Piracicaba, porque você tem uma trajetória muito marcante ali também no teatro. Uhum. Né? Uhum. Pode entregar o Márcio, inclusive, não tem problema.
Acho que é o contrário. Perigoso. Sim, Culpa do corpo. Nossa Senhora, que delícia, bons tempos. A gente era feliz e não sabia, né? Pô. Muito Então, bom. sessão nostalgia aqui, eu Rio de Piranga. E, enfim, nossa, nem pode cantar essa música, porque ultimamente ela foi usada por um ministro que nunca foi ministro da educação e se vangloriava de cantar essa música, enfim, X. Bom, vamos lá. Eu acho que eu também tive essa experiência, Márcio, de me sentir muito, muito acolhida na escola pública, muito bem, né? Mas é muito legal isso, porque ao mesmo tempo foi na escola que eu conheci o teatro. Então, é muito louco, porque é o que eu disse, é um espaço extremamente importante na nossa vida, né? De descobertas, de afetos e de tudo mais, e ao mesmo tempo tem esse outro lado que é muito difícil de lidar. E eu também, eu nunca pensei em ser professora, nunca pensei que de repente dar aula. E isso meio que invadiu a minha vida, meio que sei lá, aconteceu e eu tenho muitas alegrias, muitas alegrias. Eu assim, eu sou muito feliz nos alunos e é muito prazeroso. E em Piracicaba, é claro que é muito, muito importante para mim em todos os aspectos. Eu vivi minha vida toda lá, minha adolescência, minha infância, minha juventude. É, Foi lá que eu fiz as melhores conexões de amizade, de descoberta, de militância. É, Lá foi eu participei de um grupo muito importante para mim, que é o Andaime de Teatro, o grupo Andaime de Teatro na universidade, e o Andaime me possibilitou conhecer muitos lugares, viajar pelo mundo, conhecer pessoas, fazer conexões. Uma experiência muito intensa de teatro de grupo eu tive lá, com esse grupo e com todas as delícias e os desprazeres que isso implica. E foi muito, muito, muito gostoso. E Piracicaba é uma cidade do interior de São Paulo que é uma cidade muito é uma cidade muito louca, na real, porque é uma cidade que tem grandes artistas, grandes personalidades, uma cidade super incrível nesse sentido, e ao mesmo tempo uma cidade extremamente reaça, extremamente provinciana em termos políticos, né, na sua estrutura. Só que eu dei muita sorte que durante a minha adolescência e juventude, eu peguei uma gestão pública em Piracicaba de esquerda, quer dizer, a gente pode considerar de esquerda, e, e que houve uma efervescência cultural num momento muito boa, fez com que a cidade tivesse muitos espetáculos de teatro, de dança, de música, profissionais que foram para lá, então houve uma movimentação e tinha essa coisa, né? Piracicaba sempre teve essa coisa com a música, com a arte em geral. Então, eu acho que ela me constitui, sim, no que eu sou hoje, em vários aspectos. Não sei se é por aí. Por aí, Inclusive, inclusive do que eu não concordo, não compactuo, não compartilho, né? Enfim, e lá também em Piracicaba, num determinado momento, eu me envolvi com uma militância direcionada para direitos humanos e sexualidade, onde eu te eu me perguntar aproximei. isso. A gente se conheceu melhor, eu e o Márcio, foi em função disso, desse viés, dessa militância,
e foi uma experiência muito importante também para mim, como cis, hétero, branca, loira, de olho azul, que eu era loira, de olho azul, e estar envolvida ali no meio de profissionais do sexo, pretos, pobres, ou gays, lésbicas, usuários de droga, e, e foi uma militância que foi muito importante para mim, para minha vida, né? E ali eu conheci pessoas maravilhosas, outras nem tanto, tive experiências incríveis e foi uma fase muito importante da minha vida ali também. E ali também foi muito interessante porque como eu sou atriz, artista, eu sempre puxo minha sardinha para o meu lado, né? Aí a gente montou um grupo de teatro lá na UNG, na época, que chamava Estado de Cio. E a gente criou esse grupo, Estado de Cio, e esse grupo era muito da hora, porque a gente tinha o pessoal do coordenação de projeto, que era coordenador de projeto, que era educador, e a gente tinha o pessoal que era população e misturava tudo aquilo e era muito legal e era muito divertido. E aí a gente fazia algumas intervenções e foi uma experiência muito divertida o estado de Sil também. E aí eu meio que fazia essa coordenação aí dessa direção. Não precisava fazer muita coisa, não, era só falar vai, que o povo ia, mas era muito divertido. Então, eu tenho boas lembranças, assim, nesse sentido. Legal. Ia te perguntar sobre isso, sobre essa experiência aí, desse momento que a gente conheceu. E Piracicaba é incrível mesmo, né? Porque ela tem o melhor de uma cidade grande, assim, metrópole, e o melhor do interior. Sim, sim. E uma cidade É, muito rica culturalmente. muito. A gente tem, assim, artistas incríveis lá em Piracicaba e que vieram de Piracicaba, né? E que saíram de Piracicaba ou não. E eu concordo, eu tenho muito, assim, eu não tenho nenhuma questão de dizer, sabe? Sou do interior, sou caipira, cicabana, arco-tarco verva, e é isso mesmo, entendeu? E me constitui enquanto ser. E não que eu concorde com um monte de coisa, né? Que acontece lá, mas enfim, isso não significa que a cidade não é isso. Você acha que você usou uma expressão que é bem real mesmo, que é a Piracicaba ela tem o melhor de dois mundos, né? E ao mesmo tempo tem algumas coisas que parece que perpetuam e faz com que a coisa não vá, não sei, né? Enfim, mas é muito legal. Eu tenho boas lembranças de Piracicaba. E eu tô sempre lá também, né? Porque eu dou aula numa escola lá uma vez por semana e eu faço um bate e volta e dou aula lá numa escola importante, de elite, rica, referência na cidade, na região. E uma experiência que está sendo bem interessante porque eu sempre dei aula livre de teatro lá e esse ano eles resolveram me incluir o teatro, a música dentro do currículo formal de artes da escola. E aí a gente está tendo essa experiência do Fund 2, né? No Fund 2, isso. E está tendo essa experiência de dar aula de teatro dentro da grade formal, curricular. E também está sendo uma experiência muito interessante. Só uma curiosidade, o teu contato com o teatro na escola foi com qual idade? Olha, eu estava no sétimo ano na época. Devia ter aqui uns 13. Sim, Por aí. uns 13, uns 12. Eu acho que foi até um pouco antes, foi com 12 anos, 12, 13 anos, né? 12, 13 anos. E qual Uns foi a 12, 13 peça que anos. vocês montaram, você lembra? Nossa, lembro, cara. Lembro e, enfim, deixa pra lá, né? Mas assim, melhor não comentar, porque outro dia eu encontrei com um amigo meu dessa época e num desses encontros online, dessa coisa da pandemia e tal,
E aí ele falou, pô, outro dia eu descobri um videozinho da peça que a gente fez lá na escola. Eu falei, não, gente, para, deleta, esquece. Tô brincando, mas é só porque e olha que é muito louco. Eu fiz algumas peças na escola, né? E dentre elas, eu fiz o único infantil que eu fiz na minha vida foi na escola. Eu nunca fiz teatro infantil. Muito respeito por quem faz, mas eu muito louco, sou profissional, mas eu não sou boa para teatro infantil, gente. Eu tenho, eu acho, a única peça que eu fiz de teatro infantil, eu assustei as crianças saiu chorando, gritando, não deu muito certo. E não foi muito legal, foi uma experiência muito legal, do tipo, ela é bruxa de verdade! Foi meio tenso. E aí eu fiz os Maria Clara Machado na escola e tal. E eu fiz peças que eram de autoria do diretor de teatro na época da escola, que era o professor de história. E olha que loucura, em 2018, não, 17, eu não lembro agora se foi 2017 ou 2018, acho que foi 2017. Eu não sei. Eu estava em cartaz no Rio, fazendo uma temporada no Sesc Copacabana, e com a companhia, e a gente estava fazendo a trilogia, né, as 3 peças. A gente ficou 2 meses lá em cartaz fazendo. E o cara que foi meu primeiro diretor de teatro da escola, que foi meu professor de história, ele mora no Rio, já há alguns anos. E ele viu nessa coisa de divulgação e ele foi me assistir. Ele e a esposa dele. E, nossa, foi bastante emocionante no final, quando ele veio falar comigo. E foi muito legal. E ele falou, pô, e ele emocionado, eu emocionado. E essa coisa foi bem bacana. Foi uma experiência. Chorei, fiquei emocionada de ele estar lá me vendo. Ele também deu uma choradinha de leve, assim. Foi bonito. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Legal, né? E um professor, teu professor. Meu professor. E ele deu aula para mim como professor de história só 1 ano. E eu não sei porquê, eu não me lembro porquê, mas ele deu aula para mim só 1 ano. Mas ele que formou o grupo de teatro da escola, que foi onde tudo começou. E que chamava Shakespeare. Legal, acho que isso é um pouco tá no sangue de professor de história, porque eu também fiz. Eu cheguei a dar aula de teatro mesmo já, dei aula de teatro. Então, ele Mas dava aula de teatro. eu sempre fazia também teatro com as minhas turmas. Muito legal. Não tem como, né? Não tem como. Eu acho que assim, os meus professores de história, de sociologia, de geografia, de português. É muito louco porque de português, né? Só no ensino médio que eu fui ter professores de português com quem eu pudesse ter uma troca mais efetiva, assim. Eu não tenho essa mesma recordação no fundamental, nem no fundamental 2, assim, era mais uma relação mais intensa com os professores justamente de história. Ok. Ok. Márcio, mais alguma pergunta ou vamos para a entrevista?